Gravando, isso aí. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Na aula passada a gente tinha falado sobre as alianças, né, entre os países. Aqui a aliança feita pelos países contra a Alemanha. Eu achei que eu estava na... Eu queria mostrar... Cadê? Isso. Aqui tem as alianças alemãs. A política de aliança... Cadê a política de aliança alemã? Aqui, achei. Pronto. A famosa Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália, de 1882. Da guerra vai acrescentar um país aqui. E aí, como resposta a essa aliança alemã, você tem aí a famosa Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Tá? Bem, foram feitas essas alianças, mas eu preciso começar essa guerra. O que vai gerar essa guerra? As políticas de rivalidade. As políticas de aliança, elas são resultado de rivalidades, tá? E eu vou mostrar todas. Para que eu quero mostrar todas para vocês? Claro, não todas, mas algumas mais importantes. E você vai perceber que alguns países que tinham rivalidades deixaram de lado a rivalidade. E alguns países que tinham aliança deixaram essa aliança de lado. Porque país não tem amigo. País tem interesses econômicos e políticos. Ponto. Não tem amigo. E aqui vai ser bem interessante. Ou eu vou respeitar ou não vou respeitar essa aliança? Vai ser interessante para mim ou não? Senão eu não vou respeitar a aliança. Eu vou quebrar o acordo mesmo. Em nome da minha nação. Efervescendo aqui o nacionalismo. Tudo bem? Bem, primeira política de rivalidade, a clássica desde, sei lá, do século XI da Europa, Inglaterra e França. Percebam, acabei de falar para vocês que eles vão ter uma política de aliança, eles vão lutar junto na Primeira Guerra Mundial. E eu vou explicar por quê. Mas existia uma rivalidade entre essas duas nações. Que rivalidade era essa? Onde essa rivalidade é concretizada? Quando você tem as disputas entre África e Ásia, pelas colônias africanas e asiáticas. Você já viu demais já o mapa do continente africano, em que você tem da ala leste a oeste a França, domínio francês, norte a sul, o domínio inglês. Né? Você tem um lago na África conhecido como Lago Vitória, em homenagem à Rainha Vitória, a rainha desse período da época imperialista da Inglaterra. Beleza? Então é isso. França e Inglaterra, disputas neocoloniais, disputas imperialistas na África e Ásia, essa rivalidade entre essas duas nações. A próxima rivalidade vai ser entre França e Alemanha. E aqui a gente já conhece o porquê, o motivo. Nós já vimos esse motivo. Que motivo é esse para a França e a Alemanha terem brigado, a França e a Alemanha terem entrado em guerra, em conflito? Alguém lembra de uma humilhação gigantesca imposta à França? Alguém lembra? Quando na guerra que um foi dançar lá, não foi de invadir o bagulho lá, que fez a festa? Exato, a festa dos espelhos, né? No Palácio de Versalhes, na França, é coroado o rei alemão. E também é comemorada a vitória da Guerra Franco-Prussiana. Tem essa marca pesadíssima para a França. No símbolo de poder francês, o Palácio de Versalhes, é feita uma festa alemã. E não só isso, mas aí olhando para uma questão já geopolítica, você tem uma região muito importante, né? Que está na mão dos alemães. Que região é essa? A famosa Alsácia-Lorena. Se eu quero ter segunda revolução industrial, senhoras e senhores, é fundamental eu ter o quê? Minério de ferro. E também para eu ter armas, tanques, navios, fundamental minério de ferro. E a Alsácia-Lorena é a região da Europa Ocidental mais rica em minério de ferro. Como eu tinha comentado com vocês na época, a Alemanha, a França, que era a segunda maior produtora, né, de minério, não produtora, né, mas a segunda maior país que extrai minerais, o segundo, quando perde a Alsácia-Lorena, vai para quinto. Vai para quinto. Beleza? Certo? E está na mão da Alemanha. Então, esse sentimento de revanche. Então, tem esse fato geopolítico, Alsácia-Lorena, e vai ter uma disputa por um território na África. Que território é esse? Você vai ter a guerra, a famosa Guerra do Marrocos. A questão do Marrocos entre 1904 e 1911. E o que acontece? A Alemanha,
ela fez um acordo com a Espanha. Tinha uma região ali do Marrocos, era governada tinha controle administrativo pela Espanha. E a Alemanha fez um acordo com a Espanha em poder utilizar os portos ali na região do Marrocos, navios alemães podendo desembarcar naqueles portos e comercializar seus produtos e assim por diante. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema da Alemanha ter acesso a portos no Marrocos? Olha aí a questão geográfica. Por que o Marrocos é uma região muito estratégica? Alguém arriscaria vendo esse mapa? Porque ter ali influências no Marrocos vai ser importante. Dá para ver bem a imagem? Aqui o Marrocos está... A travessia travessa para você passar para outro país? Ô, professor, seria o Estreito de Gibraltar? Exato. Como acrescentando, juntando o que vocês falaram, né, o que o Aleph falou, acesso ao mar Mediterrâneo. Acesso ao Estreito de Gibraltar. Esse aqui é o Estreito de Gibraltar. A questão do Marrocos ela está relacionada a esse Estreito de Gibraltar. Você ter... deixa eu colocar aqui essa barrinha. Você ter controle, acesso a essa região, é você, obviamente, também ter controle em quem entra e quem sai do mar Mediterrâneo. Por enquanto, essa aqui é a única entrada e saída do mar Mediterrâneo. Aqui. Você ainda não tem o famoso canal de Suez, que é ali na região do Egito, para você poder sair do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo só tem uma saída, que é o Estreito de Gibraltar. E o que acontece? A Inglaterra está incomodada. Como eu falei para vocês, a Alemanha ela é o desequilíbrio da Europa. Se a Europa ela estava toda equilibrada, a Alemanha vai desequilibrar. A Alemanha fala, eu quero ser um player, eu quero ser um grande jogador também. Eu não quero ficar na aba aí de vocês, França, Inglaterra, Áustria e Rússia, não. O que a Inglaterra ela faz? Ela fala assim para a França, França, entra em guerra com a Alemanha no Marrocos. Expulse os alemães do Marrocos. Por quê? Porque eu estou tendo, então, a Alemanha com uma região muito estratégica e eu quero manter o meu poderio, o nosso domínio, Inglaterra e França. É uma ameaça à nossa hegemonia. Isso a Inglaterra falando para a França. Ora, então a Inglaterra força a França a entrar nessa guerra, entrar nesse combate. O que ele dá em troca? Vai ser à toa? Tem que ter uma questão aí, em troca. O que a Inglaterra vai dar em troca para a França? Eu vou oferecer para você participação para a construção do canal de Suez e dar acesso a você às regiões de petróleo, que aquele canal vai facilitar, né, a chegada de petróleo. Perceba aqui agora o petróleo, hein? Desde o início do século XX, o petróleo, essa matéria-prima de que tantos países vão em busca e tantos países fizeram e fazem guerra. Então esse é o acordo que a Inglaterra faz com a França. Olha, bate lá no alemão, porque aí eu garanto para você acesso ali ao canal de Suez que eu estou construindo. Eu te dou participação nessa construção para você também ter direito a acesso. Feito esse acordo, é feita essa guerra, e essa guerra é extensa, né? Podem ver, de 1904 até 1911. E aí o que acontece? É feito um decreto de paz. Detalhe, teve 3 tentativas de paz. Mas aí, beleza, um decreto de paz. Foi feito. Maravilha. Nesse decreto, foi feito o quê? Uma promessa para a Alemanha de terras na África. Coisa que a Alemanha queria e muito. Só que a sua unificação tardia dificultou a Alemanha ter acesso de grandes posses de territórios na África. Então é feita essa promessa, a Alemanha fala, não, beleza, feito decreto de paz, tranquilo. Só que essa promessa não foi cumprida. Não foi cumprida essa promessa para os alemães não receberam essa terra, esse território na África, o que foi prometido. Beleza? Negócio pegando fogo aqui na Europa. Próxima política de rivalidade. Alemanha e Rússia. Por que Alemanha e Rússia? Putz, como eu queria estar ao vivo aqui para vocês. Quem estava no 9º ano, acho que vai lembrar desse mapa aqui. Caiu até na sua prova. Esse aqui é o mapa em que a Alemanha ela tinha um projeto de criar uma linha de trem, né, de Berlim até Bagdá.
E aí esse é o momento na sala de aula que eu faço a linha de trem, aí eu pinto todo, não é gesso aqui, todo azulejo, entendeu? Aí eu vou, enfim. Ai, meu Deus do céu. Que saudade, enfim. Enfim, vai. Então a Alemanha ela queria fazer essa linha de trem que ligava Berlim a Bagdá. Só que o que acontece aqui, senhoras e senhores? O que acontece? Por que isso vai incomodar tanto assim? Eu acabei de receber uma mensagem tipo, mozinho? Não é não sou, só da minha mãe. Enfim, deixa eu ver, alguém respondeu? Ih, cara, mano errado, perdoa, tá de boa. Ai, meu Deus do céu. Vontade de tirar print nessas coisas, enfim. O que acontece? Por que a Rússia fica incomodada com isso? A Rússia fica muito incomodada, por quê? Porque essa aqui, pensa, se vou ter uma linha de trem de Berlim até Bagdá, tem uma região aí que é muito importante, que é a região balcânica. O que é a região balcânica? É essa aqui, ó. Romênia, Grécia, Bulgária, Sérvia. Essa região é conhecida como região dos Balcãs. E aí, a Rússia, ela se incomoda muito com isso. Por quê? A Rússia, não sei se você sabe, é meio frio, né? Não à toa que lá você tem uma produção, né, de bebidas alcoólicas com um nível de álcool altíssimo. Por quê? Para esquentar. E você sabe muito bem, né, algumas pessoas aqui, que esquenta mesmo. E aí, bem, a terra da vodka. O que eu quero dar essa ideia, mostrar, né, provar para você que é muito frio, mostrar para você a dificuldade de acesso ao mar. A Rússia, ela só tem acesso ao mar à região norte. Qual que é o problema? O problema é que aquelas águas só conseguem ser navegáveis num tempo de 12 meses, né, em um ano, somente 3 meses. Então, nos outros 9 meses, são águas muito geladas e aí você tem o mar congelado, você tem icebergs, enfim, prejudica, dificulta a navegação. Então, é fundamental a Rússia ela ter acesso a águas quentes. E aí, podem ver aqui que para a Rússia conseguir ter uma saída para águas quentes, é fundamental ela passar pela região balcânica e chegar aqui no mar Mediterrâneo. Pronto, está feito o embate entre Alemanha e Rússia. A Alemanha quer ter poderio, domínio nessa região e, obviamente, ela não ia oferecer para a Rússia, porque, como eu falei para você, a Alemanha quer ser também uma potência na região da Europa Oriental e, para isso, ela tinha que competir com a Rússia, enfraquecer a Rússia. Então, a Alemanha ela quer ter, com esse projeto, ter posse da região balcânica e barrar a Rússia, cercar a Rússia, literalmente. Certo? Fazer com que a Rússia não tenha acesso a águas quentes, dificultando então aí o seu comércio marítimo. Um outro fator de interesse alemão nessa linha de ferro não é só uma questão de comércio de todas as regiões, né? Transporte de pessoas, matéria-prima, transporte de pessoas, não só isso. Mas nessa região de Bagdá, o que eu tenho? Petróleo. Né, o Golfo Pérsico ali, fundamental para a extração de petróleo. E vimos que o petróleo, senhoras e senhores, a matéria-prima dele, a matéria-prima é o petróleo. O que se extrai dele não é só combustível, né? Já mostrei, camiseta, inseticida, roupa. Ai, caramba, bem, fugiu. Questões químicas, produtos químicos fundamentais para a engenharia, enfim, para muita coisa. Pneu, muita coisa para o cotidiano. Então, é uma disputa muito forte. Beleza? Alemanha e Rússia? Sim. Próximo combate que está relacionado a essa linha de trem. Por quê? Se eu tenho um confronto entre Alemanha e Rússia, tranquilo. Entendi o porquê, por causa da linha de trem. Mas a linha de trem, ela tem um início, Berlim. E ela tem um fim, Bagdá. Onde fica Bagdá? No Império Turco-Otomano. Portanto, eu tenho uma outra rivalidade aí entre Rússia e Turquia. De novo, pelos mesmos motivos. Tá? Pela Turquia, pelo Império Turco-Otomano, lutar por querer fazer essa linha de trem, obviamente também ela vai entrar em combate com a Rússia. Certo? E
A Rússia vai acabar provocando a Turquia. O Império Turco Otomano, né, na verdade. Mas eu coloquei a bandeira da Turquia para vocês terem, enfim, maior intimidade, né, saberem, conseguirem relacionar mais facilmente. A Rússia, ela apoia um determinado grupo étnico aqui na região dos Balcãs. E esse grupo étnico estava nas mãos do Império Turco. Estava na mão, mas aí o Império Turco aqui é um momento de enfraquecimento dele. Quem é que a Rússia ela apoia? A Rússia apoia o grupo sérvio. O povo da Sérvia, que é de etnia eslava, os eslavos. Quem é que representa o principal país que representa os interesses eslavos? A Sérvia. Então a Rússia apoia muito esse grupo minoritário no contexto do Império Turco Otomano. Pronto, rivalidade. O Império Turco Otomano quer voltar a ter controle da Sérvia e a Rússia fala, não, nós apoiamos a Sérvia. Se você se intrometer com os sérvios que conseguiram a sua independência, nós vamos entrar em guerra. E aí aquela coisa, né? Eu tenho um equilíbrio europeu. Eu tenho várias potências prestes a entrar em guerra, mas ninguém querendo entrar em guerra sem ter as alianças já muito bem consolidadas. Porque a gente pensa, nossa, quantas vezes a gente não pensou, por exemplo, Irã e Estados Unidos, que aconteceu no começo do ano. Nossa, vai entrar em guerra. Não vai. Tem que valer a pena. Fica aquelas ameaças, fica muito aquela questão do orgulho histórico, né? Se joga muito isso no ventilador. Mas coisas práticas, uma guerra mesmo declarada, né? Um ataque declarado mesmo, assim, uma invasão muito, muito pomposa, não é feito. A mesma coisa aqui. A Turquia quer encher de porrada a Rússia, mas não dá. São poderes equilibrantes. Certo? Beleza. Próxima rivalidade, então, tá? Itália e o Império Austro-Húngaro, a Áustria-Hungria. Revanchismo da unificação italiana, né? A gente lembra muito bem que um território que era da Áustria foi tirado deles nesse período de unificação da Itália. Isso gera rivalidade entre essas duas nações, esse revanchismo, Itália e Áustria. Próxima rivalidade, então, se aqui eu tenho da Itália e da Áustria, né, por causa do revanchismo italiano, nós vimos isso em unificação italiana. Próxima rivalidade, Inglaterra e Alemanha. Aí aqui o bicho pega, né? A grande potência econômica, berço da Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, a Inglaterra, contra essa potência que está surgindo e que está aqui na cola dos ingleses. E olha como que está na cola dos ingleses. Olha como a Alemanha, em poucos anos, vamos colocar em 30 anos, como ela é uma real ameaça a esse domínio britânico, né? Olha lá. Você tem aí uma questão de expansão colonial, obviamente, a Inglaterra, a maior detentora de territórios na África e na Ásia, e a Alemanha querendo ter terras, então vai brigar com quem tem mais. No âmbito do poder naval, a Alemanha em segundo lugar, a Inglaterra em primeiro. Poder industrial, a Inglaterra em primeiro, a Alemanha em segundo. E, já falo não é o pan-germanismo ali, ainda não. Mas mostra para nós aqui um equilíbrio, né? Da Alemanha chegando assim, ô Inglaterra, sai, velho. Sai da frente que eu tô chegando. E, obviamente, que isso incomoda a Inglaterra e incomoda, obviamente, essas alianças que a Alemanha vai fazendo. Já a aliança ali com o Império Turco-Otomano, pensando naquela linha de trem, tendo acesso a mercados e a petróleo, mercados, matéria-prima, mercado consumidor, certo? Quando eu falo mercados. E uma aliança com a Áustria, por causa do fator pan-germanismo. Muito cuidado quando a gente trata, e aqui eu já vou citar um pouco de um conteúdo que nós vamos estudar mais para frente, do Hitler. Falar que a lógica ariana, a lógica da pureza, né, de um ariano surge com Hitler. Não. Essa lógica de um povo sem mistura, de um povo puramente alemão, é algo do século XIX. E não é algo só que tem na Alemanha. É algo que tem na Europa inteira.
Essa questão do nacionalismo gera que na França tenha propagandas nacionalistas falando que o povo francês é soberano, que na Inglaterra que o povo inglês é soberano. Essa ideia de uma sociedade pura, sem mesclas, uma sociedade que se mistura com os africanos. Pensa um pouco naquela lógica imperialista. Pensa naquelas charges, sempre os povos asiáticos e africanos nas charges caricaturas muito, sei lá, bestas, idiotas, né? Bem retardadas, né? Tipo, podem ver nas charges, para diminuir, para menosprezar. Então, assim, eu tenho que ter um povo que seja puro, puramente alemão, puramente italiano, puramente inglês. Enfim, pensando em ciência, isso é um absurdo, né? Sendo que todo mundo aqui é primo de todo mundo, né? De, sei lá, de 50º grau, mas né? Mas a origem do ser humano é na África, né? Nós temos na nossa genética de todo mundo, nosso DNA, o ancestral africano, né? Enfim, seguindo. Tá aí, então, o pan-germanismo, e aí a Áustria se une à Alemanha a esse projeto, criar uma grande Germânia, né? Um grande império germânico, unir os povos germânicos. E já mostro para você que esse não é só o objetivo da Alemanha, não. Tem um outro povo que tem esse objetivo também, tá? Todos têm, mas tem um específico aqui também. Seguindo. Próximo ponto de rivalidade. Aqui eu quero mostrar para vocês que esses confrontos entre esses grandes impérios, essas grandes nações, geram conflitos étnicos dentro da Europa, né? Porque você tem essa lógica de soberania, de raça pura e assim por diante. Um local que vai ter isso, conflitos étnicos influenciados pela Alemanha e Itália, um local vai ser o Império Austro-Húngaro, que eu já mostrei para vocês, há muito tempo, que toda essa diversidade étnica do Império Austro-Húngaro, ele está se enfraquecendo. Você tem ali húngaros, sérvios, eslavos, croatas, eslovenos dentro da Áustria. Ali na região, mais na Europa Oriental, poloneses, islandeses, finlandeses. A Polônia, que é de interesse tanto da Rússia, essa região, os poloneses, né? É de interesse tanto da Rússia quanto da Alemanha também. E aí, na Segunda Guerra Mundial, vai ficar claro por que o Hitler quer conquistar tanto assim a Polônia. Segura aí, tá bom? Bem, e essas são as políticas de rivalidade, turma. O estopim para a guerra. Quem vai provocar a guerra? Né? Qual dessas rivalidades que vão provocar a guerra? Qual dessas grandes nações vão provocar a guerra? Então, nenhuma delas. É uma rivalidade que você vai falar, mano, mas que rivalidade bosta, velho. Mas que rivalidade merda. Então, mas é ela que vai gerar o efeito dominó. É a faísca que vai fazer esse barril de pólvora explodir. Que rivalidade é essa que eu estou falando para você? É a rivalidade entre Áustria e Sérvia. Áustria e Sérvia? Áustria e Sérvia. Um império decadente, o Império Austro-Húngaro, e a Sérvia é um país independente, uma questão étnica ali, que separou do Império Turco-Otomano, sem muito protagonismo. Por que vai dar início à Primeira Guerra Mundial? O que acontece entre ambos aqui? A Áustria, em 1908, vai incorporar a Bósnia, a famosa Bósnia e Herzegovina, né, que teve na Copa aqui no Brasil pela primeira vez numa Copa do Mundo, foi no Brasil em 2014. E o que acontece? O projeto, em vez de uma Áustria-Hungria, criar uma Áustria-Hungria eslava. A Bósnia é uma região, um país, né, uma região que é de maioria de etnia eslava também. E aí o que acontece? Qual o objetivo da Áustria em anexar essa região? Primeiro ponto, isolar a Rússia. O projeto austríaco é o mesmo que o projeto alemão, enfrentar a Rússia. E aí eu dominar a Bósnia é eu dificultar a Rússia a ter acesso a águas quentes. E defende a realização da construção da ferrovia Berlim-Bagdá. Essa ferrovia passaria pela Bósnia e não teria problema em passar pela Bósnia porque estaria em território austríaco. Maravilha. Beleza. Está aí os interesses atrelados, muitos aos interesses da Alemanha. Percebam, né? Está muito relacionado aqui. Seguindo. O que acontece? Só que a Sérvia, ela tem o seu próprio plano.
Qual que é o plano da Sérvia, né? Qual que é o plano sérvio? A Sérvia, igual o pan-germanismo, mas muda, né? A Sérvia, ela quer o pan-eslavismo. A Sérvia, ela quer a união dos povos eslavos. Quer ter, então, um país puramente eslavo. Olha lá, a Sérvia com o projeto eslavo. E, para esse projeto ser concretizado, era fundamental a Sérvia ter qual região? A Bósnia. Porque a Bósnia é uma região de maioria eslava. Nesse projeto pan-eslavista, é óbvio que a Rússia, já vimos lá que a Rússia apoia a Sérvia, vai ser fundamental, porque se a Sérvia consegue concretizar o seu projeto pan-eslavista, a Rússia tem um aliado que vai deixar até acesso a mares quentes. Tá aí, a Bósnia de maioria eslava. Essa é a rivalidade que vai sair, o grande estopim, em que nós vamos ter a morte do herdeiro austríaco, o herdeiro do trono austríaco, o senhor Francisco Ferdinando. O que acontece? Né? O Francisco ele vai ser assassinado, aqui eu vou ter a imagem, né, dele, e você tem desenhos, né? Você não tem fotos do tiro, né? Que, quando ele foi assassinado, ele e a sua esposa Sofia. Tá aqui. Francisco Ferdinando visita a capital da Bósnia, Sarajevo, para assinar um acordo, né, para finalizar essa anexação entre a Bósnia e o Império Austro-Húngaro. Só que aí, no dia 26 de junho, você tem um atentado contra o herdeiro austro-húngaro. Aqui você tem a saída, foi nesse momento, tá, em que está aí... Você pode voltar só um pouquinho, por favor? Volto. Naquela imagem lá, você tem o Francisco Ferdinando saindo de um encontro, né? Enfim, sabe, aqueles encontros políticos, né, da região. Ele saindo com a sua esposa Sofia para entrar no carro, né? Tá aqui. E nesse carro, onde vou ter o atentado, tá lá. Aí o desenho, Francisco Ferdinando tomando tiro e a sua esposa também. Os dois morreram nesse atentado. Aqui está o responsável por esse atentado. Ele faz parte de um grupo extremista sérvio, fazia parte de um grupo extremista sérvio chamado Mão Negra. E acreditavam que, matando Francisco Ferdinando, o plano sérvio de ter o grande país eslavo, o grande império eslavo ia ser concretizado. Não foi. Nos levou para uma coisa pior. Nos levou para a Primeira Guerra Mundial. E aí, por que isso vai acionar? Acho que essa é a frase, e isso que eu quero que você anote. A morte do Francisco Ferdinando, ele acionar as políticas de rivalidade. Repito, a morte do Francisco Ferdinando aciona as políticas de rivalidade. Como que vai ser acionado? Vamos lá montar o grupo, né? Vamos montar os grupos. Tá lá. Aliança e entente. Aliança de um lado, entente do outro, Áustria, Sérvia. Quando a Áustria declara guerra à Sérvia, quem entra no lado da Áustria? A Alemanha, óbvio. E aí você vai imaginar, né? Professor, aquele projeto pan-germânico, né? O pan-germanismo. Não só. Não só. Porque era fundamental a Áustria vencer essa guerra com a Sérvia, questão balcânica. A Áustria derrotando a Sérvia vai facilitar que a Alemanha concretize o seu projeto de ferrovia Berlim-Bagdá. Ao ver a Alemanha junto com a Áustria para brigar com a Sérvia, quem vai estar do lado da Sérvia? A Rússia. Vai falar, amigona, tá achando que eu sou trouxa? Tá achando que eu sou otário? Tô vendo aqui você se juntando com a Áustria, a Rússia falando para a Alemanha. Tô vendo aqui você juntando com a Áustria, achando o quê? Por causa da morte do Francisco Ferdinando? Você está se aproveitando, sua cachorra. Você está se aproveitando para entrar aqui, ó, para ter domínio nos Balcãs e me ferrar para não ter acesso ao mar. Vamos pro pau. Vamos para a guerra. E foi para a guerra. Quando a Rússia entra do lado da Sérvia, quem vai entrar do lado da Alemanha? A Turquia. A ferrovia Berlim-Bagdá, Bagdá fica no Império Turco-Otomano, a Turquia vai entrar do lado da Alemanha. Porque quer que o projeto seja concretizado. Nisso, feita a aliança Alemanha, Áustria e Turquia, quem é que se incomoda? Que está lá na Europa Ocidental? Fala, fedeu.
Se a Alemanha vencer essa guerra, ela vai ser potência mundial. Eu preciso entrar nessa guerra. Eu preciso frear esse interesse alemão. A Inglaterra. A Inglaterra entrar aqui do lado da Rússia e da Sérvia. E aí, quem é que fica na grande dúvida? Tipo, mano, aonde que eu entro? Só tem desgraçado, só tem maldito. A França. A França fica naquela. Puta, odeio a Alemanha, mas também odeio a Inglaterra. A França entra no lado inglês, né? A gente tem... eu já estou acostumado em brigar com a Inglaterra desde o século XI. Eu não estou suportando esses alemães. Principalmente, bem, pela questão lá da festa dos espelhos, toda aquela humilhação sofrida, que foi uma humilhação muito mais recente. Ao lado aqui da Alemanha, também vai entrar a Itália naquela política de aliança. Quem é que vai financiar esses dois grupos aqui, senhoras e senhores? Quem vai ser o grande financiador dessa guerra? Estados Unidos? Exatamente, Estados Unidos. Estados Unidos vai ser o grande financiador dessa guerra. Mas ele vai financiar os dois lados de maneira igual? Ele vai ter o mesmo tratamento? Não. O tratamento estadunidense vai ser diferente e já nos mostra o interesse em entrar em um desses dois grupos nessa guerra. Como os Estados Unidos vai entrar e como vai desenvolver essa guerra, na próxima aula. Beleza? É isso, turma. Valeu. Bom intervalo para vocês. Te cuidem. E até amanhã na primeira aula, tá? Tome um bom café, por favor. Na verdade, nem precisa. Vai ter bastante imagem. Vai ter um pessoal com cara deformada e tal. Vai ter sangue amanhã. Professor. Oi. Ó, vai cortar e eu vou entrar de novo. Aí você tira a sua dúvida, tudo bem? Eu vou entrar de novo, beleza? Beleza. Quem tiver dúvida, permanece aí que a gente troca ideia. Até já, peraí.